Vamos lá. Eh, eu queria continuar a discussão, hã, da aula passada, da gente partindo do banquete, e hoje eu já quero entrar já, no diálogo Alcibíades, né, da gente aprofundando essa discussão e de entender, de certa forma, como, a questão da formação subjetiva, como a ideia de uma constituição, de educação, onde o se fazer indivíduo vai nos levar à questão da ignorância, né. É um pouco, evidentemente, vocês já sabem disso, todos nós sabemos que para a antiguidade clássica a ignorância ela não é um desvio a ser superado, mas é o pressuposto necessário para o saber, né. Mas isso pouco importa, de alguma forma é que nem, as tragédias gregas, né. Todos nós sabemos que Édipo, vai matar o próprio pai, vai casar com a mãe, depois vai, se exilar perfurando os olhos, que Orestes vai matar o usurpador, sua mãe, junto com a irmã, sua irmã enlouquece e ele se retira. Há uma questão interessante que nós, dentro de uma indústria, cultural, perdemos, às vezes, a percepção que, eh, é muito menos importante o final da história e muito mais relevante o contexto dessa história, né. Então, de alguma forma, o que eu queria dividir com vocês, até para que a gente possa discutir, não de forma alguma isso se trata como uma afirmação, uma certeza inquestionável, mas ao contrário, até até em consonância com a própria lógica do tema que estamos estudando, né, da gente dividir esse processo. Então, o que eu acho, assim, eh, interessante da gente tomar a partir do banquete, que, eu tive uma tentação de não continuar a discussão do banquete, porque senão o que a gente ia fazer era mudar o tema e ficar ali numa outra discussão, mas pelo menos fica aqui um gosto para que a gente leia e quem sabe em algum momento a gente retome isso. Se vocês forem ler o o diálogo, vale a pena, né, a gente discutir, porque a gente está pegando o final do diálogo, né, na verdade é um diálogo sobre a questão do amor, e a gente está pegando, justamente esse final onde há uma tensão, né, do que, digamos assim, dessas ressonâncias amorosas, né, ou talvez de forma mais justa, porque é assim que os gregos entendem, é uma ressonância erótica, né. Ali a discussão está se dando, tanto, em termos de amor carnal, quanto, de amizade, quanto de, de formação educacional. Para os gregos, aquilo tem uma erótica, aquilo está sendo discutido dentro de um nível de erótica, né. Mas o que eu acho que, a gente pode ainda destacar no banquete, é que Alcebiades faz um desabafo travestido de homenagem, né. Ele começa dizendo: "Vou homenagear Sócrates. Ele pode não gostar, mas irei homenageá-lo", né. E esse desabafo travestido de homenagem, permeado por uma dor e por um rancor,
de Alcebiades em relação a Sócrates, ao mesmo tempo traz consigo o que é muito interessante, então, de certo modo, Alcebiades não mente quando fala que é uma homenagem, porque ele traz consigo uma admiração e um reconhecimento por esse que foi, o seu mestre, né, e um amor não correspondido, pelo menos no ponto de vista do Alcebiades, né. Do Sócrates, a visão é diferente, né, ele sempre deu tudo o que podia dar ao Alcebiades, né, eh, mas não na perspectiva do Alcebiades, né. Ah, nesse ataque do Alcebiades, Sócrates é comparado a um sátiro velho, né, um Sileno, dentro dessa mistura, que é bem interessante do do Alcebiades trazer, porque essa figura mítica que ela reúne, 3 traços característicos, muito interessante de aproximar de Sócrates, né, a feiura, a manipulação e a sabedoria, né. De alguma forma, o que Sócrates está querendo trazer é justamente Sócrates, o que Alcebiades está querendo trazer é justamente essa imagem, né. Eh, e nisso tem uma denúncia, junto, né. Ele está querendo dizer que é preciso se proteger de Sócrates, né, como se protege, por exemplo, contra o canto das sereias, né. Hum. Alcebiades vai dizer exatamente isso, né, dessa dimensão, da referência aos cantos, né. Sócrates, para Alcebiades, a partir dessa aparência inofensiva, né, ele apresenta ele como um verdadeiro ladrão, né, que rouba silenciosamente as nossas convicções e nossas certezas, destruindo os bens que acreditávamos que nos conferia estabilidade, segurança. Nesse sentido, o Sócrates é uma ameaça perigosa. É muito interessante a gente perceber isso, né, e isso é escrito por Platão, né, quer dizer, a gente sabe que o acontecimento em si, né, eh, até boa noite, Claire. Graças a Claire que me perguntou, é um acontecimento no banquete que é histórico, né, todo mundo sabe-se que ele aconteceu, mas não se sabe, obviamente, o que ocorreu no banquete, né. A gente não tem como a gente saber o que o Platão reproduziu de realidade, na discussão interna, o que ele atribuiu ao banquete, né. E eu estou falando da Claire, porque a Claire depois me perguntou se eu sabia quais eram as idades, né, e eu falei: "Não sei", mas aí eu fui ver, Sócrates, à época, tinha em torno de 53 anos e Alcebiades em torno de 35 anos, né. O banquete, ele especialmente é interessante na história, assim, biográfica, né, porque ele representa o apogeu de Alcebiades e o início do seu declínio, né. Muito provavelmente Alcebiades era a figura mais notável daquele momento, né, por toda a história da beleza dele, da coragem dele, da promessa dele ser um grande líder, né, e a partir dali Alcebiades começa a se alinhar a a a grupos políticos, não, digamos assim, não democráticos, que depois vão tentar tomar o poder, de Atenas e depois serão expulsos. Então, digamos que é o último momento onde Alcebiades é encarado,
pelos atenienses como o grande homem, né. Então é muito interessante esse processo, né. Quando a gente for para o diálogo Alcebiades, né, ali Alcebiades está no final da sua adolescência, né, então é algo que muito provavelmente aconteceu uns 20, 16 anos anteriores a esse acontecimento, né. E e é interessante, o Alcebiades colocar nesse ponto e Platão explicitar isso no texto, porque, uns 20 anos depois do banquete, né, Sócrates vai ser condenado à morte, muito em decorrência do que Alcebiades fez, né. Alcebiades vai ser uma prova de acusação contra Sócrates. Vejam, isso na Apologia de Sócrates, do Platão, a gente vê isso, mas também tem no texto do Xenofonte, etcétera, que Alcebiades é usado como uma prova de como Sócrates faz mal à juventude, né. E é interessante porque Platão não ameniza nesse ponto, né, ele vai explicitar aquilo que Sócrates é acusado, né, sobre aquilo que Sócrates é acusado. Isso é muito interessante da gente ver isso, porque, me parece, quando a gente olha em termos dramáticos, o diálogo banquete, de alguma forma, é uma técnica meio em sacrifício, né, você coloca Sócrates como um grande culpado para que então você possa, eh, explicitar que o olhar de Sócrates é outro, né. O que ele está buscando é uma outra coisa, né, então, ela ela se configura muito nesse campo, né. E a gente viu também, e acho isso importante perceber, é que Alcebiades se dirige a Sócrates não apesar de estar bêbado, mas graças à sua própria embriaguez, né. De alguma forma, esse estado alterado, ele vai ser absolutamente decisivo para Alcebiades, né, porque, por um lado, isso permite que ele fale, né, eh, por outro, isso redime ele de qualquer responsabilidade pelo que ele está falando, né. A gente falou isso um pouco, na aula passada, mas esse ponto boa noite, Patrícia. Esse ponto é fundamental. Também eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Essa condição do Alcebiades chegar bêbado para falar, né. Eh, Quando Platão coloca nessas condições a discussão, dele estar bêbado, há um 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 uma crítica implícita de Platão a Alcebiades. Porque, de alguma forma, Alcebiades não sustenta o que ele diz, né, ele não assume a responsabilidade, né, ele não arca com as consequências, afinal ele está bêbado. Então ele se inscreve numa ambiguidade que, ao olhar filosófico, tanto de Sócrates quanto de Platão, né, Alcebiades não está à altura do que ele próprio diz, né. Existe uma expressão, uma noção muito importante na antiguidade clássica, e Foucault vai trabalhar isso, a gente não vai, discutir, no nosso curso isso, mas é uma questão que é fundamental para o Sócrates, para o Foucault,
a olhar a antiguidade, que se chama parresia, né. Parresia, essa palavra grega, ela, se a gente for traduzir ela literalmente, é falar francamente, é falar sem restrições, é falar livremente, né, falar francamente. E ela é uma noção, eu acho que do conceito que a gente tem de política hoje é reduzido falar que é uma expressão política, mas num sentido mais amplo, ela tem uma importância fundamental política, né. Talvez a gente possa dizer, para ser mais claro, que ela tem uma dimensão pública fundamental. Eu me coloco em público e assumo as consequências do que eu digo, né. Então, a minha palavra, e quando eu digo minha palavra, não é promessa só, mas é o que eu digo, né, aquilo que eu me exponho publicamente, me representa, ela ela tem a ver com a minha própria existência. Eu sou aquilo que eu digo, no sentido que eu pago o preço por isso, né. Então uma das formas de você entender o que que é falar francamente, seria, por exemplo, você entender que o que você diz, você está disposto a pagar com a sua própria vida. Então, nesse sentido, para a antiguidade clássica, para os gregos, falar francamente é assumir as consequências do que se diz. Percebam que Alcebiades se coloca no lugar, Platão coloca ele em um lugar, onde ele não assume as consequências do que ele diz, né. Nesse sentido, ele diz que vai fazer uma homenagem, mas ele faz um ataque, né. Ele diz que ama Sócrates, mas o denuncia. Mas ao denunciar, ele diz, um pouco mais para frente, ele vai dizer: Desejei várias vezes que ele não existisse, mas ao desejar isso me arrependia", né, porque, de alguma forma, eu não vou me lembrar a expressão exata que ele vai usar, mas ele é o ponto alto da minha existência, né, quer dizer, ele é muito curioso essa dimensão, ambígua do Alcebiades, porque Sócrates é o que tira tudo dele, ao mesmo tempo é quem o viu da melhor forma possível, né. E eu acho interessante a gente parar para perceber como Alcebiades, ele tenta o tempo todo escapar da responsabilidade do que ele diz, e a embriaguez, ela funciona perfeitamente para isso, né, para ele dizer o que ele quer dizer, mas não assumir a responsabilidade que ele quer dizer, se contrapondo à postura, considerada digna de um cidadão ateniense, que é arcar com as suas consequências, né, pelo que fala, né. Eu acho isso também que é uma questão muito importante quando a gente pensa terapeuticamente, né. Se a gente for voltar lá, por exemplo, na psicanálise, né, no termo que Breuer começa a usar e que depois, Freud se distancia, né, que é a cura pela palavra, né, tem a ver com essa ideia de que a palavra, ela é mais do que simplesmente uma forma de comunicação, né. A palavra, ela transcende uma efetiva função que ela tem de dizer, de uma pessoa dizer algo a outra pessoa e essa outra pessoa entender o que essa primeira pessoa quis dizer. Sim, existe essa dimensão comunicativa. Mas a linguagem transcende isso, né. De alguma forma, o que eu estou querendo dizer é que o nosso discurso, ele simplesmente não diz só alguma coisa, ele, na forma de como dizemos algo,
diz sobre a gente, né. E o Freud ele é absolutamente genial de perceber isso, né, quando ele vai trabalhar a questão dos atos falhos, dos xistes, né, das, denegações, né. Percebam que tudo ele está trabalhando fora da linguagem comunicativa, ou fora da expressão comunicativa. Quando você diz algo, você está dizendo mais do que o que conscientemente você está querendo dizer, né. É bem interessante quando a gente para pensar isso, que, eh, a linguagem impõe uma exterioridade na nossa formação subjetiva, né. Então, de alguma forma, eu sou capaz de dizer algo sobre a Daniela, de pelo que ela diz, pela forma com que ela diz, pelo jeito que ela diz, né. Assim, é muito comum isso entre amigos, familiares. Você já percebeu que você fala sempre assim, aí você nem percebe que muitas vezes você usa aquilo de forma, não reflexiva, né, mas aquilo expõe alguma coisa, né, expõe o seu ânimo, expõe, a sua disposição naquele momento, e se a gente for aprofundar isso em termos terapêuticos, expõe, desejos não assumidos, dimensões não racionais do inconsciente, né. Então, de alguma forma, é claro que tudo isso que eu estou falando terapeuticamente não está em Platão, mas eu estou querendo só dizer que o Platão está trazendo uma questão que fica ali, um pouco implícita, né, digamos assim, ele escreveu o texto para os seus contemporâneos, né, para ele a ideia de voc da comunicação ser marketing não fazia o menor assim, não estava no escopo dele isso, né. Então, certamente por um ateniense contemporâneo de Platão que lesse o Diálogo, né, os diálogos, eh, esse é um pouco vergonhoso para a gente, mas os diálogos eles eram textos do Platão para divulgação popular. Então, dá vergonha porque, né, a gente não consegue nem escrever o que era divulgação popular para o Platão. Mas, assim, os textos herméticos de especialistas de Platão, nós não chegaram a nós, né. A gente só tem os textos, a gente só tem os diálogos, e os diálogos eram um texto que ele usava para se comunicar com a população, né, para divulgar as suas ideias, né, não eram os estudos profundos dele. É um pouco o contrário que a gente tem de Aristóteles, né. Aristóteles, a gente tem, por exemplo, a Metafísica, a sua obra mais importante, que era um texto para iniciados, né, que sequer tinha um nome, né. Eh, é uma obra que não tem título, né. A Metafísica é um título que os séculos depois atribuíram para nomear que obra é aquela. Bom, o que eu estou querendo chamar a atenção, nesse jogo, é que Platão, de alguma forma, dentro da dramaturgia do diálogo, ele está dizendo que Alcebiades não é alguém que banque a sua própria palavra, né. Então, nesse sentido, é alguém que está querendo escapar de sua responsabilidade. Nesse sentido, ele poderia atacar Sócrates, ele poderia elogiar Sócrates, o que ele não poderia fazer é se eximir da responsabilidade do que ele diz, né. E de alguma forma, e aí talvez eu esteja avançando demais, mas de alguma forma, essa essa perda da da franqueza da palavra, e a gente já sabe o que significa isso, né, da responsabilidade pela palavra. Talvez ali Platão já, porque esse texto é um texto já maduro do Platão, né, talvez ali tenha uma certa indicação da decadência grega, né, de quando, a Atenas, né, é porque quando a gente analisa historicamente a Grécia, é curioso, né, porque você tem essas 2 cidades-estados, Esparta e Atenas, que são muito diferentes entre si, que
quase o tempo todo estavam guerreando entre si, uma tentando dominar a outra, né, elas só se uniam contra ameaças externas e que eram muito diferentes, né, um pouco de forma geral, mas isso corresponde à realidade. Atenas voltada para a filosofia, para a retórica, para a política, né, um estado, em sua maioria do tempo democrático, e Atenas e Esparta não, um estado militar, viril, sempre ordenado em torno de uma tirania, né, não porque eles fossem subjugados, mas porque eles consideravam a melhor forma de governo, né, de você ter uma autoridade central que regesse a comunidade, né. E e de alguma forma o que a gente percebe é que Atenas está perdendo a sua força, e a sua força é, veja, falar francamente é se responsabilizar pelo que se fala. Se responsabilizar pelo que fala, em certa medida, é responder, né, porque se eu digo qualquer coisa e não assumo, eu não estou dando resposta ao meu próprio tempo, né, eu estou tentando escapar do meu tempo. Quando você responde ao seu tempo, significa que você assume a responsabilidade pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pela sua postura. Então, nesse sentido, é essa questão que está ali envolvida, né. Você tem um Sócrates, eh, que nesse embate com Alcebiades, nesse momento, a única coisa que ele faz é desacreditar Alcebiades, né. Quando Alcebiades para de falar, e Sócrates vem, ele vai dizer, eh, para o Agatão: "Fique entre a gente, me proteja dele, porque eu dei tudo para ele e ele só me devolve com violência", né. E o que ele diz não faz muito sentido. Então a única atuação que o Sócrates faz ali é um pouco de se desgarrar de Alcebíades, né. De alguma forma, a postura de Sócrates, como a gente vai ver no diálogo Alcebiades, nesse momento do banquete é completamente diferente. É como se, de alguma forma, o laço entre eles, da parte de Sócrates, tivesse sido rompido, né. É é é como uma expressão, eh, que Russell, filósofo alemão, uma vez usou em relação a Heidegger, seu discípulo e que depois, no nazismo, se distancia de Russell, né, Russell diz: "Nós não nos entendemos mais, nós não falamos mais a mesma língua", né. É um pouco disso a posição de Sócrates, né. Então, pra gente entender qual é o peso do diálogo Alcibiades, né, é como se a gente estivesse olhando a história de trás para frente. Quer dizer, poderíamos ir mais à frente ainda, vindo da apologia de Sócrates, para depois para o banquete e depois para o diálogo Alcibiades. Mas na apologia de Sócrates também seria interessantíssimo, é um texto incrível, né, porque, basicamente, para quem não leu Apologia ou quem já leu há muito tempo, mostra-se basicamente a defesa de Sócrates, a acusação de desviar, de corromper a juventude ateniense e a sua condenação e sua morte, né, é mais ou menos isso. Mas quando a gente lê, tudo que Sócrates faz é não se defender, né, quer dizer, é um pouco, você lendo o texto. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, eu estava fazendo direito, então eu lia com um interesse maior ainda, né. E é meio angustiante, porque você fica pensando, claro, você já toma a posição de Sócrates, né, na leitura, e é meio, é aquilo que eu disse, o final da história não importa muito, porque todo mundo vai ler a Apologia de Sócrates sabendo que Sócrates vai ser condenado e vai morrer,
Mas você fica pensando nas possibilidades que o Sócrates teria para evitar a morte, e elas são inúmeras. E Sócrates inviabiliza uma a uma, né. E é interessante, porque ele inviabiliza não por uma irresponsabilidade, também não por uma arrogância, né, "eles não podem me julgar", mas ao contrário, porque ele aproveita aquele púlpito para exercer a parresia. É o exemplo clássico de falar francamente. Eu falo o que eu preciso falar, o que eu devo falar e o que vocês precisam escutar. E pago o preço disso, né. Tanto que, em nenhum momento Sócrates se encontra desesperado, né, o que seria absolutamente compreensível, a despeito de toda a razão que ele tinha, né, ou talvez até mais pela razão que ele tinha dele estar desesperado. Mas ele percebe, Sócrates ali, que ele está falando não mais na figura dele, é como se ele estivesse falando para a história, né. E ao mesmo tempo é muito curioso isso, né, quando a gente percebe. É, se a gente voltar à Ilíada, né, de Homero, eh eh em um determinado momento, Aquiles, o semideus, né, é feito para ele uma profecia que ele teria uma escolha a fazer na vida. E essa escolha, resultaria, dependendo do que ele escolhesse, em coisas muito diferentes. Se ele escolhesse a a paz, ele morreria depois de muito tempo. E teria uma vida próspera, boa e feliz. Contudo, ele não existiria para a história. Ninguém saberia quem foi Aquiles. Por outro lado, se ele fizesse a outra escolha, ele, mesmo sendo um semideus, portanto, não podendo morrer, morreria muito jovem, muito cedo, e em compensação seria eternizado a partir de então, né. E quando Aquiles aceita se juntar ao grupo que vai atacar, eh, Troia, eu estava esquecendo a palavra, o nome da cidade, é a escolha que ele faz. É curioso, porque isso não se aplica a Sócrates claramente, porque ele já tinha 75, 80 anos quando ele é condenado, quer dizer, ele não era um semideus, era uma pessoa real, mas que eu quero dizer, assim, de alguma forma, e é curioso, porque na própria Apologia, o Sócrates diz isso. Na hora que ele vai se defender, ele diz: "Eu abri mão dos meus prazeres pessoais, eu abri mão das honrarias políticas, eu abri mão das riquezas do comércio". Tudo isso porque desde muito cedo, meu daimon, né, que é essa figura que é meio que personalidade, meio guardião espiritual, né, essa figura, me disse que eu tinha uma função a exercer. E em nome dessa função, eu abri mão de tudo isso e não me arrependo. Quem irá se arrepender serão vocês, porque não existe pessoa para essa função a todo tempo. Vocês sentirão falta da função que eu exerço, né. E é curioso porque não tem uma arrogância pessoal, ele fala em nome de uma função, né, não é, digamos assim, a qualidade dele é exercer bem aquela função, né. Então, de alguma forma,
ele poderia escapar daquilo tudo e seria, muito provavelmente, um filósofo importante, como a gente lembra do Platão, a gente lembra de Aristóteles, né, e de tantos outros. Mas, ah, não haveria, eu diria, uma integridade no que ele está vivendo. E nesse sentido, a integridade tem a ver com a parresia, de você dizer e responder por ela. Marcelo, Por favor, Patrícia. eu não sei a história da Bhagavad Gita, né, indiana, mas é mais ou menos uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, que acho que o Arjuna, não sei qual, Krishna, ele não quer ir para a luta e daí Arjuna. e daí o ensinamento é que não, sabe, ele resolve que ele tem que ir, só que é o momento que é quase o momento da decisão. Você pode comparar um pouco com isso, talvez, porque é um momento que você determina o que é para você. Não é determinado de fora, mas não sei, é uma decisão. Pode ser uma decisão, assim. Exatamente, quer dizer, pra quem se interessasse, eu não sou nenhum especialista mesmo, se vocês procurarem, no YouTube, tem uma palestra da maior especialista de sânscrito do Brasil, Glória Ariera, e ela faz uma belíssima introdução, sobre essa questão, né, desse diálogo entre Krishna e Arjuna, né, que Arjuna, quando vai iniciar a guerra, ele se recusa a ir, né, porque é uma guerra entre familiares. E a Arjuna, que é o grande guerreiro, assim, o seu lado não teria a menor chance sem ele, mas para ele, ele se encontra numa crise de consciência, porque no fundo ele vai matar um irmão dele, um primo, um tio, né, e ele diz: "Eu não quero". E é muito interessante, Patrícia, porque tem tudo isso a ver. O Krishna diz: "Isso não cabe mais a você. Não foi você que declarou a guerra. Não é você que vai, a guerra se impôs. Então, uma atitude para evitar a guerra, ela ela não tem base real, né. O que você está vivendo é a angústia da responsabilidade. Que claro que ela se apresenta ali no que, um psiquiatra, eh, existencialista alemão muito famoso, chamado Karl Jaspers, chamava de situação limite, né, naquela situação onde você não tem como negociar, é sim ou não, é o famoso vai ou racha. Né, ele chamava isso de situação limite, né, onde você não tem uma pluralidade de opção, ou você se engaja ou você refuga, né. E essa discussão, o grande diálogo de Krishna com Arjuna é justamente isso. Esse é o momento onde ou você assume a sua responsabilidade, ou você vai pagar pela inação. Porque o Arjuna coloca isso como se fosse do controle dele decidir a vida, né. E é curioso, eu estou usando esse da vida, porque no fundo isso vale para nós, né. Eh, que a cada momento a gente está numa situação onde as nossas escolhas, a nossa postura, as nossas recusas, a gente vai ter que responder por elas, né. Não, digamos assim, não em situações limites o tempo todo, né. Ainda bem, as situações limites são raras, ou não, né, porque também as situações limites, elas também mostram para nós a responsabilidade de forma muito clara, né. Enquanto às vezes as escolhas menores, parecendo mais corriqueiras, ordinárias, né, comuns, elas passam desapercebidas. Mas veja, de alguma forma, sim, Patrícia, tem tudo a ver com o que eu estou dizendo, tem a ver com essa parresia, né, de e é curioso, porque
Atenas tem esse caráter muito estruturante em toda a parte, né? Ela tinha uma ideia de democracia, eles são os criadores da democracia, da primeira ideia de democracia, né? Que é uma ideia bastante estranha a nós, porque não havia nenhum tipo de eleição, né? Do ponto de vista ateniense, a eleição é um absurdo. Democracia significa que cada um responde por si. Como que eu vou escolher um representante para falar por mim, né? Então, cada um tinha que responder por si, era uma democracia direta. Depois, você tinha e é uma coisa impressionante, porque você marcava as grandes assembleias com antecedência, porque as pessoas tinham que vir, dos lugares que moravam, então tinha gente que viajava 1, 2 semanas para chegar lá. É incrível, porque temos relatos de que Atenas reunia nas grandes assembleias 20, 30 mil pessoas, o que é incrível para a população da época, né, a gente está falando isso de 300, 400 anos antes de Cristo, né. E você e assim, as decisões políticas eram tomadas pelo convencimento, né. Então você tinha uma questão: "Vamos declarar guerra ou não?" E começava um grande debate, as pessoas iam pedindo a palavra e debatendo, e você, nesse caso, você tinha que convencer o outro. Né, porque no fundo tinha a ver com a sua vida, porque não era assim: "Ah, eu sou contra, né, a eu sou contra a invasão, sei lá, de Israel a Gaza". Você vai defender e é você que vai para o fronte de guerra, né. Então, assim, essa ideia de você responder pela vida e inclusive se você convence, por exemplo, só para dar um exemplo desse peso da responsabilidade, se você convence Atenas a declarar guerra e depois se descobre que foi temerário, no sentido de que não havia menor chance, você podia ser condenado à morte, porque o seu convencimento levou a nação a uma situação temerária, né. E ao mesmo tempo tem o outro desdobramento, isso que todos os cargos de direção, judiciário para julgar, de comando, tudo era decidido no sorteio. Você não tinha eleição, mas você tinha sorteio. A ideia é, se você é um homem livre, você tem que estar pronto para tudo, né. Então você, sei lá, você é um agricultor. Você é sorteado, você durante aquele ano você vai ser juiz. Decidindo crimes de guerra, decidindo problemas administrativos, né. Então, vejam, é toda uma comunidade construída e que evidentemente irá se esfacelar em termos de cultura muito rapidamente, né. É isso, é muito impressionante como a Atenas chega a nós, a ponto de nós aqui brasileiros, no século XXI, estar discutindo isso ainda e de alguma forma isso nos afetando, mas se você for pensar assim, esse período é muito menor do que o Império Romano, né, muito menor do que, o domínio, católico, hã, durante a idade medieval, né, é menor do que o Império Britânico. Então, assim, a gente está falando de umas do Império Britânico eu já não sei, aí eu estou talvez aqui falando bobagem, mas os outros exemplos certamente. Mas o que eu quero dizer é que é uma experiência muito curta, mas ela diz algo da condição humana, porque ela continua ressoando na gente, né. Daniela, por favor. Eu fiquei pensando um pouco, eh, você falou, né, do Sócrates, no exemplo da Patrícia, também no momento em que a gente ouve quando Jesus é julgado por Pilatos, né, e que aí se apresenta também essa questão de que você é ou não é o rei dos judeus, e aí ele se coloca numa situação que ele também poderia ter livrado, né, de ser crucificado, mas isso implica negar aquilo
que ele é como figura, que ele constrói como projeto de existência, né? Eu acho que é disso que a gente está falando. Enquanto projeto de existência, falar, né, francamente, é apropriar-se daquilo que eu me construo, daquilo que eu acredito que eu sou, né? Que não Me veio um impõe pouco isso. que não impõe nenhuma determinação. Percebam, é sutil isso, mas é assim, é é uma integridade com aquilo que ele acredita naquele momento, né. Uhum. Digamos assim, se a gente pudesse fazer uma história alternativa, se em algum momento Jesus falasse: "Mas isso não tem nada a ver, isso vai dar de mal a pior, eu não vejo sentido nisso que eu estou fazendo, eu vou construir uma outra coisa", né. Existem leituras, principalmente orientais, que dizem que essa história que Cristo morreu e ascendeu ao céu, não seria verdadeiro, que ao passar daquilo ele vai para o Oriente e vai construir uma vida lá. Eu não estou querendo nem discutir isso, eu estou querendo dizer assim, o que eu estou querendo chamar a atenção não é, veja, Sócrates ou o exemplo que você deu de Cristo, não é que eles fossem obrigados a fazerem aquilo. Aquilo era o projeto de ser deles e, nesse sentido, ele podia ser transformado a qualquer momento, mas o projeto não pode ser negociado, porque negar o projeto de ser, nesse sentido que a gente está discutindo, é negar a própria existência, né. Não é que, assim, Sócrates estava em dúvida: será que eu falei bem mesmo para Alcebiades? Será que" não, ha havia uma coisa, assim, que ele tinha um trabalho ali, que para ele aquilo era o mais fundamental. Né, no e digamos assim, não podemos criticá-lo, né. 2.500 anos depois a gente ainda está falando dele, de alguma forma ele estava certo, né. Eh eh, é um pouco desse caminho e é curioso porque, eu estou chamando a atenção, porque isso poderia nos levar à ideia de uma fixidez. De um enrijecimento da existência. E é contra tudo isso que o Sócrates está falando, né. O Sócrates está e a gente vai ver isso no diálogo Alcebiades, que é terrível, porque realmente a percepção de Alcebiades tem sentido. Ele desmorona com cada convicção de Alcebiades. Tudo o que Alcebiades acreditava e digamos que Alcebiades era conhecido basicamente por 3 coisas, né, ele era muito belo, ele era muito arrogante e ele era muito valente, e esse valente você pode entender como violento, porque é meio dúbio o a valentia dele, quer dizer, ele era um grande guerreiro, mas isso, de alguma forma por exemplo, Sócrates é descrito como um grande guerreiro pela sua estatura, né, dizia que ele era um homem que andava de peito erguido no meio da batalha, do campo de batalha. Alcebiades não, Alcebiades era conhecido valente pela destruição que ele provocava. Então, assim, digamos que Alcebiades, por esse traço da personalidade da arrogância, ele tinha muitas convicções e essas convicções eram inabaláveis. Né, tanto que é curioso, né, uma coisa que, a gente ainda vai falar um pouco mais hoje, mas Sócrates chama a atenção de que nesse momento da adolescência, onde era comum, era desejável nesse momento histórico, de que ele tivesse uma relação com um homem mais velho, que de alguma forma isso significaria uma corres uma seria completar a educação dele. Em troca da juventude dele, o que se relata é que Alcebiades rechaçava todos os candidatos. E ele tinha essa fama de arrogante, que eu não preciso de ninguém, ninguém precisa me completar, eu já estou pronto. Então percebam o nível de arrogância de Alcebiades. Então, por outro lado, ele tem toda a razão na raiva que ele tem com Sócrates, porque ele era o mais convicto dos homens. E o que o Sócrates vai fazendo, ele vai tirando e demolindo cada convicção dele, e quando ele espera que Sócrates entregue para ele a verdade, o Sócrates, de alguma forma, vai dizer que a verdade é o caminho.
o Sócrates ele não tem nada para substituir. Ele não tem um um, uma tábua com mandamentos dizendo: "Olha, toma aqui, se você seguir esses mandamentos, você vai se tornar o eleito", né, dos deuses. Ele não tem princípios, estabelecidos sobre os quais você deve se orientar. O que ele tem é dizer: você tem que se trabalhar, você tem que se ocupar de si, você tem que se voltar para si, porque ao voltar para si, tudo o que você fizer será excelente. Você tem que abrir mão de tudo aquilo que é inútil, e o que é inútil é aquilo que não transforma você. Então perceba assim, na perspectiva do Alcibíades, o que o Sócrates faz é devastador. Ele tinha tudo, e ele admite no banquete que não tem como voltar atrás. Depois que você fala com Sócrates, né, tem aquela passagem de São Paulo, se não me engano, que diz, "Quem vê a luz não tem volta", né. É um pouco disso, assim, quem é afetado por Sócrates não volta mais a mesma pessoa. E é curioso, porque ele não entrega nada para a pessoa, né. É uma brincadeira que a gente faz isso na graduação de filosofia, que a gente vai lendo os diálogos, né, sobre a justiça, sobre a beleza, sobre o amor, e quando você acaba de ler, você aprendeu um monte de coisa, e o que que o Sócrates pensa? Você não sabe, né. O Sócrates nunca diz o que ele pensa, ele só desfaz os equívocos, ele só desfaz as ilusões. Né, ele, digamos assim, já que a Patrícia trouxe o oriental, né, ele é o responsável por puxar o véu de Maia, né, aquilo que nos ilude, né, aquilo que e eu acho engraçado, porque de alguma forma, eu estou cada vez mais convencido disso, que tanto a dimensão docente, quanto a dimensão terapêutica, foram os herdeiros com todas as distinções e mudanças históricas, dessa busca, né, porque assim, o o que que um terapeuta faz, se não fazer a pessoa se escutar? Em que medida a função mais nobre é a pessoa se reconhecer na sua vida, não para que ela seja igual ao que ela está vendo, para reconhecer que, essa matéria em construção está em suas mãos. E qual é o outro passo em termos terapêuticos que é muito difícil? É a pessoa assumir a responsabilidade também, porque não dá para ter uma coisa sem a outra. E é um momento que quase sempre a gente passa em terapia, eu estou falando isso como paciente, que tem um certo momento que tem um avanço, digamos assim, né, uma percepção, um reconhecimento, e há uma decepção, porque a vida não está resolvida com isso, né. Digamos, aí você cai num Gilberto Gil, né, você ganha régua e compasso para começar a desenhar a sua vida, né, mas de alguma forma tem isso. E isso também em termos, do docente, né, da magistratura, porque, do magistério, desculpa. No sentido de que, bom, eu acho que fica muito evidente, acho que no nosso tempo isso é muito evidente, que você achar que a função, docente é ensinar algo a alguém, no sentido de conteúdo, que isso não vai dar certo, porque não importa o quanto você tenha talento para isso, não importa quanto se dedique a isso, a quantidade de informação hoje em dia é impossível de ser controlada, né. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, Simone Beauvoir, Memórias de uma Moça Bem Comportada, né, o seu primeiro livro de memórias, assim, é angustiante, né, porque ela vai listando tudo que ela ia lendo, e eu me lembro, assim, que eu falei assim: "Mas tudo que eu li na minha vida não chega a 1/10 do que ela lê", né, assim,
de uma dimensão que eu também não tinha à época do papel do intelectual, né, da função de estar lendo o tempo todo. Mas também a gente tem que falar de uma época onde se publicava muito menos. Por que que todo mundo discutia todos os livros? Porque, assim, não é que você lesse tudo, mas dentro da sua área você era capaz de ler tudo, né. Um psicanalista era capaz de ler a obra toda do Freud, como todos os psicanalistas têm que ler toda a obra do Freud. Mas se você quiser ler toda a produção literária, teórica da psicanálise, é impossível hoje em dia, impossível, né. Então, eh, essa função do professor, eu acho que ela tem muito mais a ver, através de uma matéria, essa possibilidade de fazer a pessoa se descobrir, né. Então, nesse sentido, eu acho que são as 2 correntes, eh eh, que têm essa terapêutica. Existe uma terceira, mas é porque ela é tão controversa que eu pulei, mas ela é verdade, que é religiosa, né. A verdadeira função da religião não é censurar, nem proibir nada. É de alguma forma de você ter uma experiência de autopercepção, né, que você faz através de uma experiência com o divino, né, mas é um pouco disso, né. Não à toa Sócrates é acusado também, na apologia de Sócrates, no julgamento, de não respeitar os deuses, né, como se ele, através da filosofia, ele estaria desacreditando os deuses, né. Não à toa, porque ele está se inserindo, ele está ocupando um espaço que antes era do mito, né. A forma é interessante, né, porque você é uma discussão que Sócrates tem. Qual o exemplo para o ateniense? É Aquiles ou Heitor? Mas isso é mito, né, assim que eu digo, é uma questão de qual personagem que eu sigo, né, os personagens ali da Odisseia, né. Heitor, filho do rei Príamo, a figura da retidão, da honestidade, do bom guerreiro, do responsável, ou Aquiles, da força, da do impetuoso, né, do sobrenatural, né. É um pouco do que isso. E a filosofia, ela vem ocupar esse espaço. Não é à toa, né, não é um problema pessoal com Sócrates, mas o Sócrates encarna um pouco, né, essa figura, que é uma figura que é sempre perseguida pelo poder, né, o do intelectual, o do terapeuta, o do professor, o do religioso, né. Você pode ver sempre que um país assume uma ditadura, os primeiros a serem perseguidos são esses, né. Você poderia colocar também os artistas nesse sentido também, né. É um pouco disso. Patrícia, por favor. Não, eu fiquei pensando que também é a função do pai e da mãe, porque quando você está educando, você pensa, ah, eu quero uma fórmula, como é que faz isso? E não é, não dá para definir também, porque cada momento você está também fazendo isso que você falou. É, você tem que estar, não sei as palavras para usar, mas eu ia falar inteiro para lidar com uma situação. Você tem que ter uma certa integridade, não moral, mas pessoal, não sei, para lidar com uma situação. Então, cada vez também não tem uma regra. Então, Sócrates também não podia escrever, ó, você tem que viver assim, 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 assim. E Não, é é, incrível isso que você é está um dizendo. fio, né? É um fio que está ali, que Sócrates fica claro, né? Mas como que é isso? É o conheça-te a ti mesmo e o cuidado de si, né? Que daí, Exatamente, porque, você veja, a gente explica, por exemplo, assim, que você citou, né, Sócrates nunca escreveu uma única linha.
E aí dizem: "Ah, mas ele nunca escreveu", e está certo de dizer isso, porque ele segue a tradição anterior a ele que não se escrevia, né. Platão, Aristóteles, que é depois dele que começa a escrever. Mas ele poderia já escrever, né. Platão é discípulo dele, né. Claro, ele escreve depois da morte de Sócrates, mas o que eu quero dizer, ele não escreve porque Sócrates morreu e não gostava que escrevesse. O que eu quero dizer, assim, há uma escolha filosófica de Sócrates de não escrever, né, que é, de alguma forma, é é esse entendimento do mergulho na singularidade, né. O que eu falo é para você. E é lindo isso do Sócrates. Por que que ele nunca diz nada sobre nada? Você acha que ele não tinha opinião sobre as coisas? É claro que ele tinha opinião sobre as coisas. Mas é porque ele está falando para você, mas quando ele não te diz o que você deve fazer, aquele discurso ele tem um caráter que pode se multiplicar pelos outros. É a ideia de quando a gente vê um filme, né, sei lá, pegar um autor que era isso, era obsessivo, o Godard. Ele fazia uns filmes para responder as questões dele, né. A gente tem relato disso que, ele brigava com a com, eh, com a mulher dele e no dia seguinte ele entregava o script e era a discussão que ele tinha tido com a mulher e a mulher estava encenando, assim, era visceral a esse ponto. Mas o filme não era só para ele. Quer dizer, há uma dimensão ali de vazio, né, de espaço que ele deixa, que é típico da arte, do qual nós podemos nos projetar naquilo, né. E de alguma forma é isso, quer dizer, o terapeuta, né, não é que ele não tem opinião, é que ele não deve orientar. E ele não deve orientar, porque senão o paciente, o demandante, o analisando, o que quer que seja, não se escuta, vai escutar o terapeuta, né. E as intervenções terapêuticas, elas são intervenções que querem provocar algo na pessoa e não dizer verdadeiramente, né. É um pouco parecido com oráculos antigos, né. Por que que os oráculos não respondem objetivamente? Devo, né, eu estou lendo Édipo, ele ele vai, um determinado momento, ele vai perguntar ao oráculo, de Delfos, que ele briga com uma pessoa e a pessoa diz: "Você é um um adotado". E ele vai procurar os pais e os pais dizem: "Não liga, ele só quis te ofender". E ele não fica satisfeito com aquilo, daquela resposta, ele vai ao oráculo e pergunta para o oráculo se ele é filho dos pais dele. E o oráculo responde que ele irá matar o pai e irá casar com a mãe. Veja, ele perguntou uma coisa, o oráculo responde outra coisa, né. Mas é porque não é uma coisa é assim, de alguma forma, se a gente for pensar na natureza oracular, ela é justamente uma tentativa de ser uma ressonância da condição humana. Né, digamos, seria uma dádiva divina para provocar essa ressonância. Então ela não tem que responder nada, porque nada somos, nada determinado somos. Ela responde algo que vai ter um impacto sobre a nossa subjetividade. Agora, como que a gente vai lidar com isso, né, quer dizer, foi escolha do Édipo fugir, dos pais e aí acabar encontrando, com o verdadeiro pai e se irritar com a forma com que ele foi tratado. Também foi decisão dele, extravasar a sua raiva e matar a pessoa. Também foi decisão dele, quando foi pedido para descobrir o que estava acontecendo, na peste na cidade, né, em Tebas, ele que quis, ninguém pediu isso para ele, pediram para ele descobrir quem era, ele falou assim: "Vou punir e expulsar da cidade quem for".
Ele que disse isso, ninguém obrigou ele a fazer isso. Percebam, é um pouco dessa função, que eu acho que todas essas experiências, Patrícia, é um pouco disso, é de você reconhecer que há uma cada encontro é um acontecimento, logo, não tem como você saber de antemão o que você vai fazer, né. É sempre, eh uma expressão que eu gosto muito, né, é a condição humana, ela nunca é preta por ter, ela é sempre alta costura, né. É sempre costurando no corpo mesmo, né, e literalmente costurando no corpo, né. O seu corpo que é a caixa de ressonância para tudo isso, né. Então é um pouco nesse sentido mesmo, Patrícia. E claro, a gente vai ver isso em vários momentos, né, e acho que no caso dos pais com os filhos, isso também, também se encontra, né, com certeza. Daniela, deixa eu ver. Quando se come do fruto proibido, abre o conhecimento, somos expulsos do paraíso. É certeza. É, de alguma forma, eu sempre entendi também, esse mito bíblico como o crescimento, né, sair da infância, né. Né, assim, dentro de um espírito infantil, a ideia é que tudo é absoluto, tudo é eterno, tudo é estável e tudo está à disposição, né, assim, basicamente, uma infância feliz é você experimentar esses sentimentos durante a sua infância, né. Em algum momento você é obrigado a romper com isso, senão você não cresce, né. E meio que a expulsão tem um pouco a ver com isso, né, esse desmoronar das certezas. Diga, Daniela, por favor. Eu acho que é isso, quando você sai do paraíso, porque o paraíso tudo lhe é dado, né? Quando você sai do paraíso, eu tenho que fazer, eu tenho que ir em busca, né? Então, eu leio desta forma, né? Quando eu tomo conhecimento, quando eu me percebo, eu me aproprio, e então eu me torno responsável. Exatamente. E perceba, há uma certa, eh falsidade no termo, porque paraíso, no fundo, significa um pouco morte. Porque, veja, eh, não era possível nem falar com a outra pessoa, porque a língua adâmica, quando Adão fala árvore, s se faz árvore, ele não consegue nomear algo, ele não consegue se direcionar, tudo é pleno. Se não tem espaço, se não tem vazio, se não tem distensões, se não tem equívocos, se não tem, frustrações, é tudo pleno, mas é tudo morto, o que eu quero dizer, não há experiência, não há vida no sentido individual, singularidade, né. Então, de alguma forma, ou se sai do paraíso ou nada há. De alguma forma, você só pode falar do paraíso porque você decaiu do paraíso. Porque se Adão e Eva não tivessem sido expulsos, sequer saberíamos do paraíso. Porque é só na falta do paraíso que se pode falar, né? Quer dizer, é engraçado porque se você for, por exemplo, para Heidegger, Heidegger vai dizer que a única língua filosófica as únicas línguas filosóficas são o grego e o alemão, o que é de uma arrogância incrível. Eh, Ele tem razão em certa medida que o alemão, ele tem uma herança do grego, das ambiguidades dos termos, das construções linguísticas. Mas o que eu quero dizer é que toda língua ela produz, situações novas, eh, incomparáveis. Em português a gente tem a experiência da palavra saudade, né. Saudade não é melancólica, saudade não é nostalgia. Saudade é a felicidade que você tem com a presença de uma ausência. E é muito difícil você traduzir para as outras palavras, que como entendeu? Como que você vai falar: eu estou feliz por estar sentindo a presença de uma ausência", porque a saudade você não tem ilusão que a por exemplo, a saudade de uma pessoa, você não tem ilusão que a pessoa está ali.
você tem a felicidade de poder lembrar daquela pessoa, naquele momento, né. É isso, você está feliz ali, você não precisa de nada além daquilo. A felicidade é diferente da nostalgia, né. A nostalgia é a tristeza daquilo não estar mais presente, né. Você queria que algo tivesse e não está, você vê que não está, você está então nostálgico em relação àquilo. A saudade não. A saudade é uma alegria que se basta nela mesma, porque ela não pode ser destituída. Desde que você lembre, ela não pode ser destituída, né. Então é muito curioso isso, porque tem a ver com essa ideia muito forte de que o sentido, o saber, a realização, ela precisa do vazio, ela precisa da incompletude, ela precisa da frustração, porque senão ela não existe, né. Não à toa tem toda aquela construção, da epopeia, do herói, que é aquele que, né, meu Deus, hoje eu estou mal de lembrança. Qual é o nome do grande historiador das religiões, que tem lá O Poder do Mito, tem a história. Joseph Campbell, lembrei agora. O Joseph Campbell, ele faz aquela que ele chama, eu esqueci o nome que se dá, mas do caminho do herói, né, então ele tem que sofrer, ele tem que se reconstruir, até que ele consegue o grande feito dele. Mas por que é assim? Porque senão, não há nada. Não é que você precise sofrer, mas você precisa ter esse vazio, que é diferente de sofrimento, mas que isso pode significar, em algum momento, sofrimento, né. É um pouco disso, se tudo é pleno, não há nada, né. É estranho a gente pensar nisso, porque tudo, desde o cristianismo, do capitalismo, a ideia de que uma hora você será pleno, né. Uma hora você encontrará a plenitude. Então a nossa cultura toda é um incentivo, né. Por que que as pessoas querem cada vez mais, querem ganhar mais dinheiro, querem ter mais coisas, mais propriedades? Por que que as pessoas querem cada vez ter mais poder, mais fama? Porque é uma busca de plenitude, né. E quando você vê, por exemplo, qualquer pessoa tem isso, mas fica muito mais evidente quando uma pessoa ou é muito rica ou é muito famosa, porque essa impossibilidade da plenitude cada vez fica mais claro, né. Assim, um exemplo maravilhoso para a gente pensar nisso, trágico, mas maravilhoso, é pensar a depressão do Michael Jackson. Quer dizer, o Michael Jackson, ele conseguiu ser mais famoso que os Beatles, porque ele vivia numa época onde a mídia era muito mais, presente do que na época dos Beatles. E ele era angustiado. E ele ainda conta-se as coisas que ele reclamava de: "Não estão tocando a minha música, não estão". É impossível, literalmente é impossível você ser mais famoso do que Michael Jackson, né, não tem como. Não não tem nenhum lugar do mundo, pelo menos enquanto ele era vivo, certamente, né, que não soubesse quem era Michael Jackson. Você não precisa nem gostar de música, você não precisava saber inglês. "Ah, Michael Jackson, sei, um cantor, sei quem é". Pronto. Como que se pode isso? Como que pode você ainda com isso querer mais? Ou a verdade por trás disso é não saber lidar com esse vazio que nunca poderá ser preenchido, porque ele é da condição humana, ele é o pressuposto da condição humana. Nós somos esse vazio. É só porque nós somos esse vazio que podemos ser quem quisermos ser. Né, e por isso que podemos, né, sei lá quanto que está a população, 1 bilhão de pessoas no mundo, e não existe uma pessoa igual a outra. É por causa desse vazio, né. E é curioso porque
tem um jogo que eu acho que, bom, a gente está falando aqui de outras coisas, mas acho que tem tudo a ver com o que o Sócrates está querendo colocar, e quando a gente entrar no diálogo Alcebiades, isso vai ficar muito evidente, que é o Sócrates está interditando as duas extremidades dessa questão. Ele está dizendo, não adianta você se apegar às suas convicções e torná-las e tomá-las como verdadeiras, como universais. Não há dinheiro que dê conta disso, não há conhecimento que dê conta disso, não há erudição que dê conta disso. Sempre se pode ter mais dinheiro, pode se conhecer mais, ser mais erudito. Mas também não adianta se entregar ao vazio. Porque você tem esse movimento de constituição, você precisa se haver com as outras pessoas, você precisa se haver com a vida, né? Você não pode se dissolver no vazio. Digamos que, de alguma forma, é o que Alcibiades está reclamando no banquete. Ele me tirou as possibilidades de plenitude. Eu nem posso ser tudo e nem posso me diluir no nada. O que o Sócrates vai oferecer, isso já no diálogo Alcibiades, é o trabalho, é literalmente ocupar-se de si a vida inteira. Essa é a saída. E o que que é isso que não seja a formação da subjetividade, nesse processo de constituição do indivíduo, enfim, de se colocar no mundo, né, de se relacionar com os outros, com a vida, com a cultura, com a comunidade, né? É essa questão que está em jogo. Patrícia, por favor. Você falou do Michael Jackson. Ele ocupava-se de si. Se você for pensar, ele ocupava-se de si. O vazio, tudo bem, não sei, talvez pela infância, tarará, mas se a gente não pensar nisso, ele poderia ter achado um equilíbrio, abandonando tudo, falando eu não vou fazer nada, eu não quero. Ele nasceu numa condição, os músicos e tarará. Ele estava numa. Você acha que ele não fez uma opção de ocupar-se de si? Primeiro, eu não sei te responder mesmo, Não, desculpa, era só Patrícia. para Não, exercitar não, essa sim. Não, ideia mas de não. Só porque eu você vou falou pensar, dele, mas. eu vou Entendeu? pensar, eu vou pensar alto com você. Mas eu não sei responder, né? Assim, acho que talvez, eu não sei se ele fez terapia em algum momento, talvez o terapeuta dele pudesse trazer algumas questões. Eu acho algumas coisas. Eu acho que ele se ocupava o tempo todo. Não sei se ele se ocupava de si, né? Porque o que a gente vê, pelo menos aquilo que é de fora, e como é de fora, e é um de fora mesmo, né? Eu não conhecia ele, não convivia com ele, pode ser muito enganoso, né? Mas assim, a obsessão dele por se clarear, a obsessão dele por desenhar o seu rosto, a obsessão dele de controle do corpo dele, me parece muito mais uma busca frenética de uma identificação objetal, quer dizer, querer ser outra coisa que não ele, né? E nesse sentido, né? Pô, vamos ver, né? Eu não vou me lembrar o nome, mas ele tomava aquele anestésico de anestesia geral para dormir toda noite. É, é, Perceba o quanto é insuportável. É, 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 Era insuportável para ele lidar com ele mesmo, né? Assim, porque não é à toa que Artemidoro vai se dedicar aos sonhos, Freud vai se dedicar aos sonhos, quer dizer, esse momento da noite é um momento muito revelador, né? Assim, até de forma instintiva, né? Você tem uma certa sensação de solidão, é, de visão limitada, né? Por causa e claro que isso tudo hoje em dia é tudo muito disfarçado, simulado com as luzes, né? Mas
faz uma diferença incrível você andar na cidade, mesmo toda iluminada, numa cidade grande, às 6 da tarde, e você andar às 2 da manhã, né? Assim, existe algo instintivo nosso que mantém essa, e fisiológico, né? Mesmo dessa locomoção, do tempo, né, da noite, do dia, né, e acho que tem muitas metáforas aí que atuam sobre a gente mesmo, né. Então eu acho que eu não sei te dizer, eu sei assim, eu acho que eu acho que é terrível estar no lugar do Michael Jackson, né. Eh, você vê assim, é um milagre você ter uma pessoa assim, acho que razoavelmente equilibrada, que é o Paul McCartney, né. Assim, ele encontrou um jeito de lidar com isso, eu não tô não ele deve ter os seus problemas, mas assim, diante do desafio ele lidou muito bem, né, porque é uma coisa, assim, que você é colocado, veja, imagina a nossa vida, né, ela já é um desafio muito grande de lidar com as pessoas, de dar conta de você, eh eh atuar sobre o seu projeto de ser, mas interagindo com as outras pessoas, mas não deixando as outras pessoas dominarem o seu projeto, mas também não excluindo elas, porque elas fazem parte de qualquer jeito, elas integram. Você imagina quando você não pode ir a lugar nenhum que você, onde vai a espontaneidade, né, onde vai a troca, né? Como que você conversa com alguém? Né, uma conversa descompromissada, como que você pode ter isso, né? Eu acho que tem uma crueldade muito grande, eh, nessas figuras que é curioso porque, hoje em dia elas são ramificadas, né, elas são muito mais locais do que gerais, né, você não tem mais uma figura, tipo, acho que nenhuma banda vai ocupar o lugar de fama dos Beatles, por exemplo, né. Musicalmente, na minha opinião, não vai encontrar, porque eles são os melhores, mas de fama poderiam ser, mas é porque não existe mais uma centralidade para isso, né. Por exemplo, a Taylor Swift tem uma fama incrível, tem ela movimenta um dinheiro incrível, mas muita gente nem sabe quem ela é. Para ela fazer isso, ela não precisa ser universalmente conhecida. Né? O que conta-se que os Beatles não ganharam nada enquanto eles eram Beatles, que empresário roubava, negócios mal feitos, etc e tal, e todo mundo conhecia os Beatles. Para o meu choque, não mais, né, fizeram um teste com os adolescentes ingleses, em menos de um terço sabia quem eram os Beatles, né, então é incrível isso. Né, eh, não sei se foi agora, eu não vi o Oscar, mas parece que teve uma apresentação do Slash, do Guns N' Roses, né, e que virou depois topics no antigo Twitter, os adolescentes perguntando: "Quem é esse velho que toca bem guitarra?" Eu, tipo assim, não sabia quem era Slash, não sabia quem é Guns N' Roses, tipo, impossível isso nos anos 90, né, você podia não gostar, não saber quem é, né, então a gente vive um momento que, por um lado, não existe mais essa centralidade. Por outro lado, virou uma obsessão e uma cobrança de todos, né. A pergunta, sei lá, Daniela, vou te usar como exemplo: "Daniela, você é feliz com o seu trabalho?" "Sou." "Ah, você ganha bem?" "Ganho." "Você está satisfeito?" "Tô." "Mas, eh" Você faz YouTube? Você dá entrevista para televisão? Não, não faço isso. Ah, Daniela, mas por que você está se escondendo? Será porque eu estou vivendo a minha vida? Né, e que essas coisas não diria que devam ser rejeitadas, mas que seriam decorrentes de um processo que poderia acontecer ou não, e que não se mede a felicidade ou o sucesso ou a realização por isso, né. Eu acho que nesse sentido o nosso tempo é muito mais cruel, né, há uma exigência de, né, de exposição, né, que que nos atrapalha, né. É uma nos atrapalha no sentido, eh
Vou pegar um pequeno texto aqui, Daniela, já vou te passar a palavra, mas só para ler aqui algo para vocês. Deixa eu achar onde que está isso. Está aqui? Não, está aqui. Eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje em dia é dar conta do nosso próprio tempo, né? Como eu disse para vocês na primeira aula, de alguma forma, o nosso curso tem essa pretensão não de dar conta do nosso tempo, mas de mostrar a importância de dar conta do nosso próprio tempo, né? Desse confronto com o nosso próprio tempo, né? E nesse sentido, o nosso tempo não é pior ou melhor do que nenhum outro. Ele tem os seus desafios, e esses desafios só podem ser trabalhados por nós, que somos contemporâneos a eles, né. E tem uma passagem, para quem já faz curso comigo há muito tempo, está cansado de ouvir, mas peço desculpa para ler isso de novo, que eu acho que tem muito a ver com isso. Ah, é um texto do Nietzsche. O Nietzsche, quando era jovem, ele teve um projeto que a gente chama de intempestivas, extemporâneas, inatuais. São textos que pretendem, se distanciar do seu próprio tempo para poder falar do seu próprio tempo, né. Então, extemporâneo nesse sentido não de se diluir com o seu tempo, mas de confrontar o seu tempo. Acho que ele projetou 12 ou 15, intempestivas, e ele fez 4 ou 5. Acho que são 5 ou 4. A terceira é essa aqui, que se chama Schopenhauer como educador. Aparentemente, Nietzsche queria falar do filósofo que inspirou ele, Schopenhauer, mas na verdade ele fala do Schopenhauer falando dele, né. Ele atribui tudo ao Schopenhauer que é dele. E ele tem uma passagem que eu acho linda, não à toa eu coloquei como epígrafe do meu primeiro livro, que ele diz o seguinte: "Mas ainda que o futuro não nos permitisse esperar nada, nossa existência miraculosa, que ocorre precisamente nesse momento, encoraja-nos, de modo mais vigoroso, a viver segundo uma medida e lei próprias. Ou seja, construir agora o que vamos fazer. Aquele fato inexplicável de que vivemos justamente hoje, quando tínhamos toda a eternidade para surgir, de que não possuímos nada além de um breve hoje, e nele temos que mostrar por que e para que surgimos precisamente agora. Devemos, diante de nós próprios, responsabilizar-nos por nossa existência. Por conseguinte, devemos fazer-nos os verdadeiros timoneiros dessa existência e não permitir que ela se assemelhe a uma causalidade irrefletida, né. Olha que coisa, eu acho isso fabuloso, porque ele está dizendo: não tem razão nenhuma para a gente nascer agora. A gente podia ter nascido 200 anos antes, a gente podia nascer daqui a 300 anos. Isso é uma exigência que a gente dê sentido, a gente tem que criar o nosso sentido. E qual é o jeito de a gente criar o nosso sentido? É viver o nosso próprio tempo. É o único jeito, porque a gente não tem outro tempo. A gente não tem o passado, a gente não tem o futuro, a gente só tem o presente, né. Então, nesse sentido, tem muito a ver com Sócrates, apesar de ele atacar muito Sócrates, Nietzsche. Mas nesse sentido tem a ver dessa constituição, né. É o o o Nietzsche vai fazer uma variação lá do oráculo de Delfos, né, que é o "Conhece-te a ti mesmo", ele vai variar para "Torna-se quem tu és". Essa ideia de você se fazer, né. Torna-se quem tu és, quem que você é? Não sei, você vai se fazer, mas tenha ciência do se fazer, do se constituir. Daniela, por favor. Eu fiquei pensando, quando você falou, né, do Michael e do Paul, né? Dessa coisa do Michael, de tentar tornar-se aquele objeto algo que é como
se ele tentasse se cristalizar. E aí você fala, Um poxa, mas personagem, né? isso. E você fala, bom, encontrou alguma coisa que fez ele lidar, né? Mas parece que ele se reinventa. Parece, pensando aqui, como é diferente, como efetivamente é possível viver ao reinventar-se, a não ficar cristalizado naquele lugar ou do ideal, né? Mas é um reinventar-se que, conforme a vida vai trazendo possibilidades, ele vai fazendo novas escolhas, novas adaptações, né? Que essa coisa de não vou escrever, né? Porque quando eu não escrevo, não fica imobilizado, né? Se torna fluido. Me fez pensar um pouco nisso. Tudo a ver, Daniela. É engraçado porque tem uma passagem do Foucault, que ele vai dar uma entrevista e o jornalista fica pegando os livros antigos dele, questionando ele: "Ah, mas você disse isso, agora você está dizendo isso". E ele vai tentando responder, até uma hora que ele se irrita e ele diz: "Pare com isso, eu escrevo para esquecer. Eu escrevi, publiquei, eu não me interesso mais por aquilo, eu estou pensando em outra coisa, eu sou outra pessoa, eu escrevo outra coisa. Não me peça coerência. A coerência tem dentro daquela obra. Se você mostrar que eu sou incoerente dentro daquela obra, então temos um problema. Mas não me peça que eu me prenda àquilo, né? É mais ou menos que você lança o mar, e aí é problema do mar, não é mais seu, é de quem encontrar aquela mensagem, né? Então, certamente. E aí você fez me lembrar uma outra coisa, uma vez eu fiz um curso com uma pessoa muito querida, um psicólogo, espanhol, chamado Guilhermo Echegaray, e ele comentou uma coisa que ele disse, que é interessante você estar falando, né, que ele disse que quando ele atendia uma pessoa que estava muito estagnada, mas muito angustiada, ele falava assim: "Que bom, vai ser fácil". Porque ele diz: "Olha que coisa interessante que tem a ver com isso. Nós somos uma invenção constante. Não conseguimos ser de outro jeito, né. Eu posso vir aqui e tentar ser a mesma pessoa que eu fui semana passada quando a gente se encontrou, mas vou fracassar, porque eu já vou ter que fazer de outro jeito, por mais que eu me convença que eu estou fazendo a mesma coisa". E o que ele diz, a pessoa que está estagnada e está angustiada, na verdade, ela está fazendo muito esforço para ficar parada. Mas ele diz, ela já tem energia suficiente na hora que ela canalizar isso para o que ela quer, que sabe-se lá o que que ela quer, não vai faltar combustível para ela, porque é mais ou menos que nem um rio represado. Na hora que você abrir a comporta, já tem força motriz ali. Ele diz: "Eu fico muito mais preocupado como terapeuta quando uma pessoa está profundamente depressiva e desgostosa, porque falta energia". Então aí ele diz: "Eu não estou muito interessado em ajudá-la a saber o que ela quer, eu estou querendo que ela reúna um pouco de energia". Porque senão não tem para onde ir, né, se você não tem energia. Então é interessante isso, porque no fundo é esse processo do qual a gente se engana que somos a mesma pessoa, né. Isso é uma grande ilusão. E o Sartre dizia que é a maior violência que você pode realizar contra uma pessoa. Olha que coisa que ele diz, é você cobrar da pessoa que seja a mesma pessoa. Porque ele diz que isso é desumanizar a pessoa, é tirar o movimento que é a única coisa que caracteriza como pessoa. É você tratar a pessoa como se fosse uma pedra, né, uma pedra, ela está ali, né, a pedra da Gávea, ela está ali, se ninguém, fizer nenhuma besteira, ela vai ficar ali. É razoável que ela seja a mesma coisa. Mas é de uma violência incrível você querer que a pessoa seja a mesma pessoa, né, para ele é o ato de maior violência, porque é um ato desumano, né, você está destituindo de humanidade a pessoa. Patrícia,
Depois você coloca de novo esses dois exemplos que você deu, mas o primeiro que o, que o psicanalista gostou mais, que ele achou que tinha mais chance de cura, sei lá, não é a palavra também, né? Tá, E o pensando, nome dele? não, não o nome, você deu dois exemplos, o primeiro era o que eu queria relacionar com o que eu queria dizer, mas desculpa, me fugiu um pouquinho. A pessoa que está estagnada e muito angustiada? E daí mas daí eu pensei, qual seria a determinação dos palestinos, né? Porque daí a situação é justamente você não tem esse tempo de você está exposto ao que você vai criar ali numa situação de guerra. Você não tem a sua determinação está ligada, tudo bem. É como você vai lidar com uma situação extrema também você pode levar isso. Desculpa, eu me atrapalhei aqui com o que eu estava Não, pensando. É que eu por queria dizer. exemplo, Pode falar, desculpa. Patrícia, você sabe, a gente já conversou sobre isso. Eu não tenho mínima leitura e conhecimento para falar sobre o homem palestino e, ao mesmo tempo, sou capaz de reconhecer que é a maior tragédia humana que tem, né? E, e, e eu diria, em termos teóricos, não estando envolvido lá no conflito, que a pior escolha são as escolhas que os dois fizeram. Eles estão só repetindo as mesmas coisas, né? E tem aquela definição absolutamente genial de Einstein, né? Que a melhor definição de loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? É isso, quer dizer, pode acontecer algo diferente? Pode acontecer, mas o provável é que continue acontecendo a mesma coisa, né? Se você escolhe sempre a mesma atitude, é a mesma coisa. O que é terrível ali é que a sensação que eles têm e que nós temos lá de fora é que não tem escolha, né? Parece uma Não, eu coisa acho que tem a escolha do, vamos dizer, o cara que você está numa cidade, ela está sendo bombardeada. Você tem certas escolhas. Eu vou ajudar, eu claro. vou só sucumbir, eu vou. Mas o que eu quis dizer é que, como numa situação dessas, suas escolhas estão colocadas ao extremo. É uma Situação limite. é limite, mas ao mesmo tempo tem a ver. Você também está fazendo escolhas. Agora me ocorreu aquele filme A Vida é Bela, sei lá, que o cara Uhum. está no nazismo e ele escolhe ah, ajudar o filho dele colocando aquilo como uma brincadeira, né? Que é um jeito de estar se colocando no mundo, talvez. Mas o que eu quis dizer é assim, se você pensa que você não tem escolha, você está subjugado. Você pode ser subjugado, sei lá, por um superior, pela sua mãe, pelo seu pai, ou por um Estado, e como isso vai também impactar nessa jeito de você achar esse equilíbrio do. Porque parece que daí você já está jogado no máximo para a outra ponta, que nem você colocou no começo, a Com ponta do você certeza. tá, né, e a outra ponta do nada. É, Então. é porque eu acho que também você está trazendo uma questão, Patrícia, pelo menos a mim está repercutindo assim, que tem um pouco a ver com a questão do Sócrates não ser capaz de oferecer nada, porque, assim, não é deliberativo isso tudo que o Sócrates está falando, que a gente está discutindo aqui. Não é questão de. Porque, assim, senão seria muito fácil, né? Não é questão de um palestino, de um judeu pensar, pelo amor de Deus, a gente não, vamos acertar isso aqui que todo mundo está saindo. Todos sabem que todo mundo está saindo perdendo. Mas a escolha, ela não é puramente racional, né? Eu acho que é essa novidade, por exemplo, que Freud traz, que quando você escolhe você escolhe o que está em torno de você, você escolhe aquilo que você viveu e que você não tem a consciência de que você viveu, você escolhe aquilo que viveram por você, que não foi você que viveu. Então, assim,
é uma multidão que vem atrás. Isso para a gente é a qualquer momento, né? Mas é como você disse, nessas situações limites, fica evidente que não é algo racional, né? Por isso que quando as pessoas sejamos pragmáticos, é bobagem, é tudo que a gente não consegue ser. Se a gente conseguisse ser pragmático, né? A figura lá do Spock no Jornada das Estrelas, entendeu? Aquele personagem é maravilhoso porque ele mostra o que nós jamais poderemos ser. Entendeu? Então, nesse sentido, é, 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 é um desafio. E o problema do Sócrates é isso, é que não é assim, ah, tá, eu já sei que é isso, então agora eu vou escolher. Não, muitas vezes você precisa de um mestre, você precisa de uma terapeuta, você precisa de uma amizade, entendeu? É, é engraçado, é a constituição de uma singularidade, e isso Sócrates vai dizer, que ela se dá coletivamente. É louco isso. Parece paradoxal o que o Sócrates está dizendo, porque não se esqueça, para o Sócrates, você se formar enquanto indivíduo, a gente vai ver isso, é se colocar em público. Para ele, se você se faz como indivíduo e está isolado na sua casa, é irrelevante quem você é. Todo esse trabalho, porque a gente vai ver isso na aula que vem, todo o trabalho da Alcebiades é governar Atenas. Eles estão discutindo uma atividade pública. E isso Sócrates nunca abriu mão. Tudo em Sócrates é uma discussão pública, né? Ele não se interessa pelo privado. Isso para ele é irrelevante. O privado ele nada mais é do que um estágio de preparação para a vida pública. A vida pública é que interessa a ele. Como que você se porta na ágora, né? É como você se relaciona com o outro, né? Então, é essa questão que vai estar, do qual Freud vai dizer que você precisa fazer terapia, o, o Nietzsche vai dizer você precisa lutar contra a sua cultura, né? E o Sócrates vai dizer você precisa se trabalhar. Mas, mas veja, nada disso é deliberado, né? Não é uma questão de, agora eu vou escolher melhor o que eu estou fazendo, né? É, é, mas assim, é, é, isso é terrível ao mesmo tempo, porque é algo que não tem solução. É um curso, é um percurso, é um decurso, né? Mas não é algo, né? É um pouco disso. Lucas. É mais para uma questão, constatação ao mesmo tempo. Ontem eu estava lendo aquele livro do Ifen, né, do professor Breno, se eu não me engano, do Nietzsche, que você citou agora há pouco, né, da questão do esquecimento, né, que até o Foucault Uhum. falou sobre esquecer, né, é permitido esquecer, exatamente o título do livro, né. E parece que ele trouxe essa perspectiva que você apontou, né, de tornar-se quem tu és, mas uma possível tradução desse quinto és é exatamente essa ideia do devir, né? É não ser essência, não é essencializar, mas estar aberto a vir a ser, né? Que encosta no Sartre, encosta no Heidegger, né? E eu acho isso genial, porque até então eu nunca tinha visto Nietzsche dessa forma. Eu sempre tinha visto uma coisa ali, colar, né, de filosofia, mas tá aberto para essa perspectiva, vamos lá, existencialista do Nietzsche, para mim é bem novo, bem interessante. Com certeza é isso mesmo, Lucas. E é o que a gente vai ver no segundo módulo do nosso curso, né? É um pouco que a gente vai discutir mesmo desse trabalho do Nietzsche que tem uma exigência de um esquecimento, né? É preciso ter memória, mas é preciso esquecer. Só memória adoece, só esquecimento adoece. O Nietzsche vai usar uma alegoria muito boa que ele diz: precisamos ser como médicos. É uma questão de dosagem. O que a gente tem que descobrir é dosagem. Veja, não é equilíbrio, né? Porque equilíbrio é uma coisa muito contemporânea. O Nietzsche
detestaria equilíbrio, nada é equilibrado, tudo é tensionado, né? O que ele chama isso de trágico, e o trágico para ele não é ruim, é a única possibilidade. O trágico é você reconhecer que as coisas estão sempre em tensão. Então não existe equilíbrio, não se deve para Nietzsche buscar equilíbrio algum. O que se deve buscar é dosagem. Você tem que entender quando que você tem que esquecer mais, quando você tem que lembrar mais. Quando você tem que esquecer mais, quando você tem que lembrar mais. Quando você precisa esquecer e lembrar ao mesmo tempo. Quando você deve esquecer e lembrar pouco. Né? Ele vai usar o exemplo claro mesmo, retornando à antiguidade, né? O que faz a diferença, ele diz isso textualmente, o que faz a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Mas dosagem não é equilíbrio, né? Porque equilíbrio é como se você conseguisse, de alguma forma, para usar o vocabulário que a gente está usando, é encontrar uma estagnação. E para ele isso é a beira do precipício. Ao tentar isso, você vai cair na armadilha do desespero, da busca desenfreada, da busca pelo prazer e etc. e tal. É uma armadilha. Parece que você está escapando, mas você só está aprofundando o problema quando você tenta estagnar as coisas, quando você tenta paralisar as coisas. O trágico para ele, que ele acha que a vida é trágica, a atitude que você deve ter com a vida é trágica. Não é o sentido negativo que a gente tem. É trágico no sentido de você entender que as coisas estão sempre em tensão e que você tem que trabalhar as tensões. E você tem que abrir mão de querer que elas não existam. Sabe que queria que a minha vida fosse calma, tranquila. Ele vai dizer, não, você vai ter isso quando morrer. Vai estar tudo tranquilo. Você não vai ter mais problema. A vida tem a ver com você lidar com as tensões, né? Mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui, mas essa parte da lembrança, do esquecimento, lá para abril a gente começa a ver. Gente, ficamos por hoje aqui, então. Muitíssimo obrigado. E aula que vem começamos Diálogo Alcebiades. Já vou começar por ele, que a gente já engata. Já quem comeu o banquete nessas duas aulas, agora não come mais, pelo menos com o prato principal. A gente pode ir trazendo as questões aqui depois. Gente, muitíssimo obrigado. Se cuidem. Uma ótima noite. Nos vemos quarta-feira que vem, então. Um abraço.